Olá, a TV Leges está no ar. Veja os destaques desta semana. PL 1992. Apesar da pressão de entidades sindicais e de alguns deputados, o projeto que propõe a criação de um fundo de pensão para servidor é aprovado em comissão. Combate à corrupção. Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realiza audiência para discutir propostas que reforçam punições. Ergonomia. Postura correta no trabalho evita série de doenças, como lesões, hérnias de disco e fadigas. Ascad, conheça mais sobre os benefícios de ser associado do Clube do Servidor da Câmara. E você vai ver também, no quadro Talentos Afinados, a paixão pela fotografia de um servidor do TCU. No início da semana, representantes de entidades sindicais apresentaram uma nota técnica aos membros da Casa Civil sobre os impactos econômicos e fiscais do projeto de lei 1992. Este projeto quer criar o FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar para os servidores públicos federais e membros de poder. O encontro foi na Presidência da República. O presidente do Sindileges, Newton Paixão, e a segunda vice-presidente, Luciene Pereira, se reuniram esta semana com o subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Públicas Governamentais da Casa Civil. Representantes do Legislativo, Executivo e entidades de classe também marcaram presença. O objetivo foi de esclarecer os riscos que o projeto de lei 1992 de 2007, que quer instituir a Previdência Complementar para os servidores públicos federais e membros de poder. Nesse momento, o que todos nós pedimos é o aprofundamento dessa abertura de diálogo, para que nós possamos trazer as nossas contribuições. Nós não somos contra só porque somos contra. Somos contra porque, primeiro, não fomos ouvidos. Segundo, não houve debate. E terceiro, temos contribuições a apresentar. O que nós solicitamos, a essas representações do Poder Executivo é que se construa um espaço qualificado para se debater conteúdo, tirando inclusive desse revés de disputa, mas considerando de que é um projeto que vai ter uma consequência importante, não só para os trabalhadores do serviço público, mas para o próprio Estado brasileiro, inclusive em relação ao debate de política fiscal. Eles apresentaram uma nota técnica destacando como os impactos econômicos e fiscais poderão afetar a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, segundo o relatório, trará prejuízos significativos à consolidação da estabilidade econômica do país. É preciso abrir um outro caminho, fortalecendo a Previdência Pública, fortalecendo a Previdência do regime dos servidores públicos e não estabelecer a Previdência Complementar, que é nociva ao conjunto dos servidores. Ela não favorece ao Estado, não favorece os servidores e, portanto, não favorece a sociedade. Mas, apesar do alerta das entidades sindicais, o projeto de lei 1992 foi aprovado na Comissão do Trabalho, da Administração e do Serviço Público da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Mesmo com a pressão de diversos representantes sindicais e de alguns deputados para retirar a matéria da pauta, o projeto de lei 1992, que propõe a criação do Fundo de Pensão para servidores públicos federais e membros de poder, foi para a votação por 13 votos a 7. Mas não teve jeito. Os integrantes da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, CETASP, acabaram aprovando o mérito do projeto. O Sindicato do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União, Sindileges, tentou argumentar com os parlamentares do governo os impactos econômicos e fiscais do projeto. O Sindileges promoveu seminário, participou de reunião no Palácio do Planalto na tentativa de adiar novamente a votação, para que as mudanças necessárias fossem feitas e o projeto pudesse atender às necessidades dos servidores públicos, o que não aconteceu. Militante na luta contra a aprovação do PL 1992, o deputado Roberto Policarpo manifesta sua insatisfação com o resultado. A batalha não está perdida, nós temos uma posição clara contra esse projeto, ele não é um projeto de interesse público, ele não atende o conjunto de servidores, não atende o fortalecimento do Estado e, portanto, temos que continuar, juntamente com os demais servidores. Quero parabenizar o Sindileges por todo o processo que foi estabelecido, sempre debatendo, buscando os parlamentares para que a gente pudesse barrar esse projeto, mas foi perdido apenas, uma parte ainda que tem os destaques, uma parte da batalha. Mas temos que seguir nessa linha e os servidores podem contar comigo para que a gente possa não aprovar esse projeto aqui no Congresso, porque ele não fortalece o Estado.
Na próxima semana, os parlamentares da CETASP avaliam os destaques, ou seja, item por item do projeto. Depois segue para votação em 3 comissões: a de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. O Sindileges e demais entidades sindicais vão continuar as articulações para que esse projeto não seja aprovado, sem que sejam feitas mudanças em benefício dos servidores públicos. A apreciação de destaques contra a proposta será decisiva na semana que vem. Diante dos últimos escândalos de superfaturamento e possível desvio de dinheiro público, a Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realizou uma audiência pública para debater políticas de combate à corrupção e à impunidade. Na última terça-feira, o Senado Federal acolheu diversas entidades civis em uma audiência pública para debater sobre os acontecimentos e medidas tomadas pela presidente Dilma Rousseff em relação aos integrantes do governo envolvidos em escândalos. Durante o fórum, foi lançada a Frente de Ações contra a Corrupção e Impunidade no país. A criação de uma comissão no Congresso para reunião e votação de todas as matérias de combate à corrupção, financiamento público de campanhas, reconhecimento público da lei da ficha limpa, revisão do processo orçamentário e bloqueio de bens dos acusados de corrupção foram algumas das propostas que surgiram durante o debate. O representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, Marlon Reis, destaca os principais objetivos do movimento na luta contra a corrupção. Apresentando propostas que vão desde que se garanta a efetiva aplicação da lei da ficha limpa, que ainda tem pontos obscuros para o ano que vem, e também que seja ampliada a possibilidade de o eleitor ter consciência durante os processos eleitorais de quem doa efetivamente para os seus candidatos. Enquanto não se muda para um modelo de financiamento público, que é o que o movimento defende, pelo menos que esse modelo, que nós consideramos falho, ele seja melhorado em algumas coisas, como essa que é essencial, que é a transparência. O presidente da Ordem dos Advogados, Ofir Cavalcante, também esteve no evento e manifestou sua indignação com a impunidade, que, segundo ele, acaba motivando a corrupção. A corrupção só existe porque ela é movida pela falta de punição. A impunidade, infelizmente, ainda graça no Brasil e em muitos lugares do mundo. Esse não é um privilégio brasileiro. Portanto, é necessário que avancemos sobre isso, que a justiça crie mecanismos, crie estrutura que privilegie os processos que tratam de corrupção. Isso é o dinheiro nosso, é o dinheiro da sociedade brasileira, é o dinheiro que o cidadão brasileiro recolhe de impostos. Não pode servir a alguns em detrimento da saúde, da segurança, da educação. E na Semana da Pátria, nós estamos preparando um programa especial justamente para falar sobre este tema: combate à corrupção no Brasil, propostas legislativas, rede de controle e perspectivas para o futuro. E por falar nisso, nesta quarta-feira, milhares de trabalhadores, estudantes e líderes sindicais se mobilizaram e fizeram uma marcha em frente ao Congresso Nacional. Além do combate à corrupção, há uma série de reivindicações. Capital do país e também das manifestações. Brasília recebeu nesta quarta-feira mais de 30 mil pessoas para a Jornada Nacional de Lutas. Integrantes de organizações não governamentais, sindicalistas e estudantes participaram da mobilização, com o objetivo de reunir e coordenar esforços de várias entidades e movimentos nacionais para o enfrentamento de propostas governamentais, que vão de encontro aos interesses dos trabalhadores dos setores público e privado da sociedade. O desfecho da marcha aconteceu na sala do presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, que recebeu uma lista de reivindicações entregue pelo grupo. Entre os pedidos estão mais recursos para a saúde, educação e reforma agrária. O Sindileges participou da mobilização para defender a preservação do Estado, com bandeiras contra o projeto de lei complementar, o PLP 549 de 2009, que prevê o congelamento salarial da categoria por até 10 anos, e o projeto de lei, o PL 1992 de 2007, cujo texto propõe a instituição de regime previdenciário complementar aos servidores públicos federais, além de exigir a aprovação das propostas de emenda constitucionais relacionadas à extinção da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e a aposentadoria integral em caso de invalidez permanente. A mobilização, que teve início no dia 17 de agosto, já percorreu diversas cidades do país: Belo Horizonte, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Fortaleza, no Ceará, Belém do Pará, no interior da Bahia, São José dos Campos, em São Paulo, e em Aracaju, de Sergipe, entre outras. No próximo bloco, você vai saber dicas sobre saúde nesta época de seca, os benefícios de ser associado do Clube da Ascad
e sobre ergonomia no trabalho. Sabe o que é ou já ouviu falar? A resposta você fica sabendo já já. Eu espero você.